Câmara conclui votação da PEC 241 e texto segue para análise do Senado. É assim que está sendo noticiado essa coisa aqui com a aprovação da PEC 241, que foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados. Com certeza hoje é o assunto mais falado do Brasil, a PEC que congela os gastos públicos, que vai afetar somente a pessoa comum e vai beneficiar os banqueiros. Bom, veja a notícia para você entender melhor. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Primeiro vamos entender isso aqui. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na madrugada dessa quarta-feira, dia 26 de outubro, portanto hoje, após cerca de 14 horas de sessão, análise em segundo turno da proposta de emenda à Constituição 241, que limita os gastos públicos por pelo menos 20 anos, pelos próximos 20 anos. Aprovada pela Câmara, o texto seguirá agora para análise no Senado, onde a expectativa é de votação em 13 de dezembro. Vocês veem que existe uma pressa muito grande em aprovar isso. A notícia, a PEC 241, imagino que a maior parte de vocês já conhece, a notícia é confirmada aqui também por outros sites e com alguns acréscimos. O governo vê traição em votação da PEC 241, que deverá passar por debate sério no Senado. Traição por quê? Porque na primeira votação foram 366 votos e na segunda 359. E alguns desses votos foram para oposição à PEC. Mesmo assim, ficou longe de ser suficiente para evitar que a PEC fosse aprovada. Por isso, mesmo vitorioso, o governo teme votos contrários entre aliados. A oposição discorda de acordo que estabelece data para conclusão na votação do Senado. No site do UOL, a gente tem a confirmação também no dia 25 de outubro de 2016, PEC 241 é aprovada em segundo turno de votação na Câmara. A medida que limita os gastos da União pelos próximos 20 anos segue agora para o Senado. Aqui no Carta Capital, PEC 241 aprovada em primeiro turno. Como votaram os deputados? Isso aqui é do primeiro turno. Tá? Você tem a lista aqui dos deputados. Eu acho importante você ter essa lista, vou deixar o link aí para vocês, para que vocês lá na frente, quando for eleição de 2018, vocês entenderem quem foram as pessoas que votaram a favor dessa PEC e votaram contra. Isso deve influenciar também o resultado da eleição. Eles foram muito espertos, que eles colocaram como o efeito da PEC só vai ser a partir de 2018. Ou seja, daqui para 2018, o pessoal ainda não vai sentir muito forte isso, muito dramaticamente. Mas a partir de 2018, sim. Se você ainda não sabe o que é a PEC 241, eu vou deixar esse link aqui para vocês, aqui do próprio canal Notícias Comentadas, para você entender o que é a PEC e como ela pode afetar a sua vida, porque ela pode e com certeza vai afetar a sua vida, pode ter certeza disso. Depois é importante você entender o que está por trás dessa PEC, que você vai ver nesse outro vídeo aqui. Tem muita coisa aí por trás, muito dinheiro por trás dessa PEC. E aí, eu vou fazer um resumo rápido aqui do site do BBC, publicado no dia 25 de outubro, aprovada na Câmara, PEC 241 segue para o Senado. Entenda as polêmicas da emenda, vou ressaltar aqui novamente. O plenário da Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda constitucional PEC, principal aposta do governo Temer para colocar as contas públicas em ordem. E, na verdade, a gente sabe que ele não vai colocar as contas em ordem, ele só está garantindo capital para o setor financeiro e sacrificando os menos favorecidos. Um dos principais questionamentos é que, ao congelar os gastos, o texto paralisa também os valores repassados às áreas de saúde e educação, além do aplicado em políticas sociais. Para esses setores, a regra começa a valer em 2018, usando o parâmetro de 2017. É somente corrigido pela inflação. Por exemplo, 20 anos, nos próximos 20 anos, congela tudo. Não tem aumento de salário, não tem investimento mais em educação e saúde, mais do que houve no passado. Lembrando que o Brasil não está em situação adequada de nível de investimento em educação e saúde. Ainda falta investir muito mais. E o que está sendo feito agora é congelar isso. Aí eles dizem, não, mas eu vou poder aumentar o investimento sim em educação desde que eu tire de outro canto. Então ele vai tirar do salário do funcionário público. Ou então do saneamento, de alguma outra área ele vai tirar. Mas não vai dar, é impossível aumentar além desse teto aí, corrigido pela inflação. Existem diversos problemas. Segundo críticos, tais restrições prejudicariam a qualidade e o alcance da educação e da saúde no país. Hoje os gastos nesses segmentos podem crescer todo ano.
As despesas com saúde, por exemplo, receberam um tratamento diferenciado na Constituição de 88, a fim de que ficassem protegidas das decisões de diferentes governos. Então é isso que eles estão mudando. Eles estão acabando com essa garantia. Tem que mudar a Constituição para que eles possam, enfim, atender aí a conta, digamos assim, a conta do impeachment, né, para quem patrocinou o impeachment. Infelizmente, essa é a conclusão que a gente chega quando analisa os fatos. Aí você vai ver, bom, eu estou falando de impeachment, será que está falando besteira, né, esse negócio de golpista? Olha, vamos ver algumas coincidências aqui. Olha. O placar do impeachment, ele foi de 367 votos favoráveis e 137 contrários. Isso aqui foi para a turma que tirou a Dilma. 307 na Câmara dos Deputados. 367 votos favoráveis e 137 contrários. Isso aqui é a notícia do Estadão. Tá? Tem aqui evolução, 367 a favor, e aqui está a lista de quem votou. Correto? Então você escolhe o partido, você vê quem votou. Agora, aqui no site do Pragmatismo Político, você vai ver que a aprovação da PEC 241 foi aprovada por 366 deputados que aprovaram a PEC 241. Preste bem atenção nesse número. 367 apoiaram o impeachment, votaram pelo impeachment. 366 aprovaram a PEC. Aí você se pergunta, caramba, diferença de um voto só, um deputado federal que deu a diferença. Você consegue imaginar quem é esse deputado que faltou? Vou mostrar aqui para vocês. O Eduardo Cunha, que foi preso pela Polícia Federal. Foi preso, foi cassado antes, por isso que ele não pôde votar. Então, assim, o número de deputados que votou pelo impeachment é o mesmo dos deputados que aprovaram essa PEC. E isso, como Cristóvão Buarque, senador lá, já falava, a Dilma foi afastada por causa dessa PEC. Nós vamos fazer um vídeo especial sobre isso. Não se surpreenda, não existe coincidência nesse jogo de poder e dinheiro. Isso aqui que está rolando no Brasil é poder e dinheiro, absolutamente. Você precisa entender isso e precisa formar opinião, porque essa coisa da PEC 241 vai mexer na sua vida e na vida de muita gente. Além disso, existe uma outra coincidência, que é o impeachment e o pré-sal. Os partidos, agora não mais no número de votos, mas os partidos são os mesmos que aprovaram o impeachment, que agora votaram pela PEC, são os mesmos que entregaram o pré-sal. Aqui no BBC ele faz o seguinte questionamento: salários congelados e menos concursos com a PEC 241, como a PEC 241 pode afetar o funcionalismo público? Né, essa coisa também, ele já falava alguma coisa aqui, né, segue para entender as polêmicas. E agora, como pode afetar? Ele faz a seguinte colocação: se vai ter corte nas escolas e nos hospitais, por que não nos benefícios dos deputados e juízes? Olha, é uma pergunta bastante pertinente, bastante mesmo. Você deve ler essa matéria aqui para que você entenda. Os salários vão ser congelados, é preciso entender isso. Serviço público, mudança na Previdência. Daqui a pouco vem a reforma na Previdência, que vai tirar dinheiro dos aposentados, vai jogar os aposentados para só poderem se aposentar com mais de 70 anos. É um negócio bem complicado que está vindo aí pelo Brasil. Um site bastante interessante de notícias, que eu aconselho esse aqui a vocês, é realmente um site muito bom, e de um americano, quem diria, de um americano que está agora publicando em português. Depois de ter servido de polêmica e tudo mais, ele criou a versão do site dele de notícias em português, e ao ler a notícia do The Intercept Brasil, olha, você só pode constatar muita qualidade. Primeiro pela forma, ele explica a coisa, ele faz uma ligação histórica das coisas, e tudo que ele está afirmando, assim como aqui no canal Notícias Comentadas, ele deixa aqui os links. Em Discurso do Parlamento, você clica aqui em cima, abre uma nova aba então com os links. Tem vários links do que ele está falando. 15% da sua receita corrente líquida. Então ele prova tudo. É muito bom como fonte de informação. Aconselho que vocês vejam. Aqui nessa notícia, que eu vou deixar o link com vocês, ele está falando que a PEC 241 é uma tragédia política e jurídica. E aqui o Fábio de Sá e Silva está explicando por que a PEC é uma tragédia política e jurídica. Realmente é isso mesmo.
Para finalizar o vídeo, vou mostrar um pouco de esperança para vocês. Ainda está faltando maior envolvimento da sociedade em relação a essa PEC. Eu acho que deveria ter muito mais, mas aos pouquinhos, manifestantes voltam a protestar contra a PEC 241 em Fortaleza, notícia do dia 25 de outubro de 2016. Pessoal, é importantíssimo você formar opinião sobre essa PEC. Isso está congelando, você precisa entender como é que funciona a dívida pública. Você precisa entender isso rápido, porque o que está sendo congelado aqui são os investimentos nas questões sociais, na questão para aquilo que o governo foi criado. O governo foi criado para olhar para o todo, para o povo como um todo. Então, o governo está agora engessando os investimentos no povo, em tudo que é relativo ao povo, funcionalismo público todo, para garantir capital para o setor dos bancos. Tem uma turma de gente aí que está ganhando muito dinheiro com isso, e é a turma que muito provavelmente bancou o impeachment e que também bancou a entrega do pré-sal. Tem muita grana envolvida nisso, é muito podre tudo isso, e você precisa entender. Tá? Existe uma outra coisa que está acontecendo também, que é a manifestação nas escolas. Contra a PEC 241, mais de 1.000 escolas estão ocupadas em 21 estados do Brasil. Uma manifestação que merece os parabéns aí dos estudantes que entenderam isso, né? Afinal de contas, a escola, eles vão lá e divulgar o que é isso, os estudantes formaram opinião e entenderam isso e estão ocupando escolas para evitar que isso aconteça. É uma demonstração que eu espero que cresça cada vez mais no Brasil. Existem tentativas aí do governo, através daquele Mamãe Falei, MBL, aquele pessoal lá, que estão tentando criminalizar o movimento dos estudantes. Vamos analisar só o seguinte: será mesmo que os estudantes são vagabundos, maconheiros, não sei o quê? Teria que haver uma coincidência, sabe? Uma coincidência em mais de 1.000 escolas em 21 estados do Brasil. É como se todo o sistema de educação do Brasil só fosse formado por vagabundo, por maconheiro, sei lá, de tudo que eles estão acusando esse pessoal. Isso, claro, é ridículo. O que está acontecendo aqui de fato é que os estudantes foram e se informaram e formaram uma opinião contrária àquela que é defendida pelo governo, que eles sabem de fato o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, faço um apelo, divulguem esse vídeo, compartilhem em redes sociais. É preciso entender o que é a PEC 241, nós precisamos mobilizar o Brasil para ser contra essa medida. Isso é realmente uma coisa muito séria. Do mais, eu vou deixando aqui meu muito obrigado e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.